Olá, meu povo do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é a professora Elaine Dark e hoje nós vamos dar início ao estudo do nosso PET 7 de História, semana 2. Pois é, essas atividades dessa semana estão entre as páginas 65 até a página 67, ok? No início, né, como todas as outras atividades, nós temos alguns textos. E esse PET em especial tem muito mais textos do que atividades, né? Então, eu vou dar uma explicação breve sobre o que fala nesse texto, tá bom? Porque senão vai ficar muito longo o nosso vídeo, ok? Basicamente, o que nós vamos falar aqui? Nós vamos falar sobre o tráfico negreiro e o início da escravidão. Todo mundo pensa que a escravidão começou no Brasil ou nos Estados Unidos, nos países que teve mão de obra escrava, na América como um todo. Não, gente. A escravidão, ela se inicia na própria África, tá? No continente africano. Quem que começa esse tipo de escravidão? Quem é responsável, digamos assim? Quem são os primeiros, né? Quem fez mais escravidão? Quem teve características de sociedades escravocratas? Vamos pensar aí. Egito, Mesopotâmia e vários outros povos da antiguidade. Assim como também na Europa tinha Roma, né? O Império Romano tinha alguns escravos. Grécia, né? Atenas tinha muito escravo e várias outras sociedades. Na África, gente, a escravidão ela era dominada pelos muçulmanos que abasteciam os mercados do Oriente na época, buscando escravos em outros territórios. E os escravos mais procurados da época, né, lá no século VII, eram os escravos brancos, tá? Principalmente, né, homens e mulheres que vinham da Espanha. Por que da região da Espanha, gente? Porque era a região mais próxima do continente africano, né? Tá ali pouco acima, né? Tipo assim, tem o mar Mediterrâneo dividindo os dois, tá bom? Dividindo a Espanha, né? E o continente africano. Então, era mais fácil, era mais perto buscar, ok? Como que era feito o comércio desses escravos, gente? A princípio, né, como eu falei, o monopólio era dos muçulmanos. Com o fim da Idade Média, né, e o início das grandes navegações, né, que a gente já falou, né, quando os portugueses, espanhóis e outros países começam a navegar, a procurar outras terras, outras regiões para poder colonizar, buscar mercadorias e etc., o monopólio do mercado, do tráfico negreiro, ele passa para a mão dos portugueses. Ele sai da mão dos muçulmanos e vai para a mão dos portugueses. E ele muda de configuração. Ao invés de escravizar brancos, eles começam a escravizar os negros. Mas os negros já eram escravos antes? Alguns sim, outros não. Quais eram as formas mais comuns de escravidão na África, por exemplo, gente? Era a escravidão por dívida, era a escravidão por guerra, né? Quando uma tribo perdia, ela tinha o direito de escravizar a outra. Era a escravidão por fome, né? Às vezes os pais acabavam vendendo seus filhos, davam seus filhos, né? Como moeda de troca de alimentos. Então, poderia ter esse tipo de escravidão também. Não era muito, mas acontecia também, tá bom? E, na verdade, o comércio ele era feito de que forma, né? Ou era, no caso, dessas que eu acabei de citar, né? Ou, quando uma tribo ganhava, ela às vezes trocava alguns de seus escravos por produtos, né? A tribo A venceu a tribo B. Então, a tribo A tinha muito escravo. O que ela fazia? Pegava os escravos e trocava esses escravos por armas, munições, fumo, aguardente e outros produtos, tá? Eles trocavam também, gente, por tecido, por trigo, por sal, por cavalos, pelo produto que eles precisavam, tá? Então, era de acordo com a necessidade. Tenho muito escravo, preciso de alguns produtos. Se o traficante, né, a pessoa que estava fazendo o contrabando da mão de obra escrava, se ele arrumava o produto para aquela tribo e a tribo entregava para ele os escravos. Ele pegava os escravos e revendia aonde ele achava comércio. O que acontecia? O litoral africano ele era controlado por vários países. Espanha, Portugal, Inglaterra, França.
E os traficantes, para poder não pagar os impostos, olha só, gente, corrupção, né? Como eles não queriam pagar os impostos, que às vezes eram muito altos, o que que eles faziam? Eles procuravam algumas tribos africanas que ainda estavam no litoral da África e pagavam para esses, para os chefes das tribos, né? Eles faziam um acordo com os chefes das tribos e pagavam para esses chefes, né? Para eles deixarem os escravos passar por ali sem ter que pagar os impostos. Então, eles meio que pagavam os impostos, mas de uma forma diferente, e não para os europeus, que era muito caro, tá? O início do tráfico mercantilista, digamos assim, como moeda mesmo, pagando com dinheiro, ele só vai realmente ter o seu início a partir da entrada dos portugueses no comércio de escravos. Porque aí os portugueses começam a levar negros, né, no caso, para várias partes do mundo, principalmente para o continente americano, tá bom? E era, né, uma atividade extremamente lucrativa, dava muito dinheiro para os portugueses, tá bom? Continuando, gente, alguns europeus, né, principalmente no caso portugueses, espanhóis e outros, começaram a fazer o apressamento de escravos. O que é isso, gente? Ao invés de simplesmente negociar com com os líderes das tribos ou alguma coisa assim, eles começaram a capturar, né? Porque isso aí é até mais barato. Ao invés de eu ter que pagar por fazer o famoso escambo, né? Trocar produtos, né, em troca da mão de obra escrava, eles capturavam, eles prendiam, e aí era uma mão de obra gratuita e que automaticamente eles iam vender e ganhar muito com ele depois. A captação de escravos, gente, ela aconteceu principalmente, né, nas cidades portuárias de Luanda e Benguela. Foi só nessas regiões, professora? Não. Em várias partes do continente europeu, do continente africano. Mas essas duas cidades eram cidades portuárias, era onde chegavam e saíam os navios negreiros, tá? O tráfico negreiro, gente, as primeiras peças, né, os negros eram chamados de peças, os primeiros negros chegaram no Brasil por volta de 1550, né? E como a gente sabe, a escravidão no Brasil, ela só teve seu fim em 1888. Então, são muitos anos de escravidão negra no Brasil, tá? Como que era a vida deles, gente? Eles chegavam a trabalhar de 15 a 18 até 20 horas por dia. A alimentação era o básico, tá? E normalmente ela era insuficiente. Eles tinham no máximo 3 refeições ao dia e eram refeições feitas de qualquer jeito, nenhum tipo de, digamos assim, de higiene para poder fazer as comidas. Moravam nas senzalas, né, perto da Casa Grande. Por que perto da Casa Grande, gente? Se os brancos queriam ficar longe dos negros, por que colocar os negros morando perto deles? Para poder vigiar melhor, tá? Então, a Casa Grande era sempre de 2 andares, assim, né? Eram sempre fazendas no alto e tal. E aí as senzalas ficavam perto, porque lá de cima os seus senhores, né, podiam vigiar os seus escravos. E é um engano nosso, né, pensar, a gente já vem falando isso há dias aí, né, que os negros aceitaram a escravidão de qualquer forma, assim, aceitaram passivamente, tá? De forma nenhuma. Eles fizeram várias revoltas e uma delas, né, uma das mais conhecidas, é a famosa Revolta dos Malês, que aconteceu na Bahia, que foi feita por escravos, tá? Então agora nós vamos para as atividades. Explique como era a escravidão na África. Aí eu pus aqui embaixo um pequeno texto, tá bom? A escravidão na África teve início no século VII, através de guerras comandadas pelos califas. Para abastecer os mercados do Oriente, os escravos brancos, homens e mulheres, eram os mais procurados, eram provenientes principalmente da Espanha. O tráfico humano era muito comum, mudando de acordo com o tempo e localização. Os muçulmanos, a partir do século VII, passaram a comandar as rotas comerciais africanas.
É comandar. Aqui é um R. Tá? Então, e a escravidão na África, gente, ela era feita principalmente também, igual eu falei com vocês, né? A gente pode acrescentar aqui embaixo. Dívida, derrota na guerra e venda. Que venda? Quando uma família trocava o seu ente querido, digamos assim, por algum outro, por algo de muita necessidade. O texto a seguir retrata uma das mais tristes páginas da história do Brasil, que é a escravidão. O bojo dos navios da nação e da morte era o ventre da besta mercantilista, uma máquina de moer carne humana, funcionando incessantemente para alimentar as plantações e os engenhos, as minas e as mesas, a casa e a cama dos senhores. E mais do que tudo, os cofres dos traficantes de homens. Esse texto é do livro do Eduardo Bueno, chama-se Brasil, uma História, a incrível saga de um país, e ele é da editora Ática do ano 2003. Descreva a maneira como os africanos foram trazidos para a América. Os escravos eram levados amontoados nos porões dos navios negreiros e muitos morriam no caminho. Gente, isso aqui tá no texto, tá bom? Os sobreviventes precisavam trabalhar 20 horas diárias, além de sofrer abusos dos senhores e serem submetidos a trabalhos terrivelmente perigosos. Então, gente, a vida de um escravo não era nada fácil, a gente sabe disso, né? E encerramos aqui a nossa semana 2 do PET 7. Estou à disposição de vocês no nosso grupo do WhatsApp, no privado do WhatsApp e no aplicativo Conexão Escola. Abraços, fiquem com Deus e uma ótima semana.